Muito bem, pessoal, Fernando Cooper trazendo mais uma matéria especial para vocês que estão sempre ligadinhos aqui no Clique Espumoso. Todos os dias eu passo aqui pela nossa avenida Oswaldo Júlio Verne, avenida muito movimentada, mas algo sempre me chama a atenção quando eu passo aqui. E eu tô falando, claro, dessa peça rara e exótica que nós temos ainda aqui na avenida Oswaldo Júlio Verne, e eu tô falando do orelhão. Em alguns estados conhecido como tulipa, tulipinha, orelhinha, orelhão, capacete de astronauta, claro, tô falando aqui do orelhão. Esse aqui é um orelhão da Oi, que ainda está aqui na Oswaldo Júlio Verne, mas você, jovem dinâmico que nasceu acima dos anos 2000, você que nasceu depois dos anos 2000, eu tenho certeza que muitos nem sabem para que serve esse aparelho aqui. E você, assim como eu, que nasceu nos anos 80 ou até antes, você com certeza sabe do que se trata essa peça que ainda está aqui no nosso município de Espumoso. Eu estou falando do orelhão. O orelhão, como eu disse, conhecido em vários estados por outros nomes, como tulipa, orelhinha, tulipinha, orelhão, capacete de astronauta, enfim. Mas você sabe qual o nome correto desse aparelho? Você com certeza não sabe e também não conhece a história desse aparelho que a gente vai contar nessa matéria especial aqui. Bom, para quem não sabe, esse aparelho aqui que a gente conhece aqui, especial no Rio Grande do Sul como orelhão, o nome correto dele na verdade é Chu 1 ou Chu 2. E por que desse nome? Esse nome na verdade é uma homenagem à criadora do orelhão. E a criadora do orelhão, ela não é brasileira. Na verdade, ela nasceu em Xangai. Isso, ela nasceu em Xangai nos anos de 1941, perdão, mais especificamente falando correto aqui, a criadora do orelhão nasceu no dia 4, ó, barulheira da Avenida Oswaldo Júlio Verne, né? Você não leve a mal. Mas como eu estava falando, a criadora do orelhão, então, ela nasceu no dia 4 de abril, isso, 4 de abril de 1941, perdão, mas aos 10 anos de idade dela, então, ela veio morar no Brasil com seus familiares em 1951. E, pessoal, pasmem, em 1970, a criadora de nome Chu Ming, ela casou com um brasileiro de sobrenome Silveira e passou a adotar o nome, então, de Chu Ming Silveira. E nos anos 70 ela trabalhava então no departamento da companhia de telefone, a Companhia Telefônica Brasileira, e ela recebeu o desafio de criar na época justamente um aparelho que pudesse ser utilizado por diversas pessoas como uma forma de se comunicar. Lembrando que nos anos 70 não tínhamos o aparelho celular no Brasil, então muitas pessoas utilizavam esse aparelho. E por sinal, esse orelhão aqui, assim como vários outros orelhões no Brasil, não está funcionando. Ele não está funcionando. Hoje ele acaba... Ah, não, aqui ó, ligou. Depois de algumas insistências, deixa eu ver se aqui pega certinho. Tá aqui então vamos ver aqui. Aqui ó, não sei se a câmera vai pegar, mas o que tá me mostrando aqui é aqui ó. Não use cartão. Não use cartão. Né? E o orelhão, enfim, para mostrar para vocês, aqui nós temos o número da linha telefônica. Normalmente ele vem impresso nesse mesmo papelzinho. Nós temos aqui ligação para polícia, bombeiros, pronto-socorro. Para aumentar o volume, aqui você digita as teclas. Como eu falei, ela recebeu justamente esse desafio de criar um aparelho para que se utilizasse para comunicação, né? Nós tínhamos as linhas telefônicas nas casas, mas não era todo mundo que tinha, e aí precisava-se então de um aparelho que o pessoal da rua pudesse utilizar. E cara, isso aqui deu muito certo nos anos 70, 80 e 90. Quem nasceu aí nos anos 60 para cima deve lembrar que muitas pessoas faziam filas ao lado do orelhão justamente para conseguir fazer uma ligação, para telefonar, para falar com o seu amigo, para falar com o seu namorado, sua esposa. E muitas vezes, eu vou falar uma coisa minha aqui, eu morei numa casa que tinha um orelhão igual a este na frente, e claro, nós não tínhamos linha telefônica nem celular, e eu mentia para os meus colegas que eu tinha um telefone residencial e passava o número do orelhão. Assim, quando me ligavam, eu simplesmente ia lá e atendia o telefone. Bom, esse aqui é um orelhão de teclas, tá? É um orelhão de teclas, mas antes deste modelo, nós tínhamos o da CRT. Esse
Esse aqui tu coloca aqui um cartãozinho ao lado, que eu sinceramente não sei se vendem ainda esse tipo de coisa, mas tu coloca um cartãozinho ao lado e faz a ligação. O da CRT, ele era um aparelho vermelho, tu colocava a ficha aqui em cima e tu conseguia então fazer uma ligação por tanto tempo, tinha que estar inserindo fichas. Aquele telefone de ficha foi removido e foi substituído por esse aparelho. Na época tinha um cartão mais grosso, era um cartãozinho bonito, inclusive eu colecionava esses cartões. Depois começou a vir outros modelos de cartões, tu comprava lá recarga de 20, de 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 reais. Colocava o cartão e ligava. No telefone de ficha era legal que tinha uma manha, ele tinha uma portinha aqui embaixo. Eu me lembro quando eu colocava uma ficha aqui em cima, e eu na época era criança, eu tinha os dedos muito finos, eu colocava os 2 dedos aqui, a ficha caía em cima do meu dedo e eu conseguia reutilizar. E não só eu, né? Com certeza muita gente. No cartão no orelhão de cartão, aqui o brasileiro conseguiu sempre pensar numa forma de burlar o sistema. Tu colocava o cartão, digitava o número que tu queria, para quem tu queria conversar, e ficava segurando o número 0. O cartão que aparecia aqui em cima, quantas unidades tu tinha ainda, não diminuía, ou seja, o brasileiro sempre inventando moda. Mas esse é o nosso clássico orelhão, o famoso orelhão, o famoso orelhinha, a tulipa, a tulipinha, o famoso capacete de astronauta. O orelhão, como eu disse, então, foi implementado no Brasil em 1972, desenvolvido a partir de um desafio feito, então, a criadora do orelhão, a Xuming Silveira, em 1970, e 72 ele passa a se tornar operacional, sendo os primeiros de ficha, seguindo pelos de cartões. E olha só para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje, nós temos um total ainda de 144 mil orelhões instalados em solo brasileiro. Destes 144 mil orelhões, apenas 85 mil estão em pleno funcionamento. Então, dos 144 mil, apenas 45 mil estão funcionando. Pessoal, essa história, a famosa história do orelhão, né? Para quem não conhece, em outros países tem orelhão, Fernando? Tem muitos orelhões em outros países, não conhecido por esse nome, mas como Inglaterra, Estados Unidos e outros países, nós temos a famosa cabine telefônica. Aqui nós tínhamos, então, esse orelhão, inclusive o formato do orelhão ele foi pensado justamente em um projeto. Ele é feito de um material resistente à chuva, a frio, a calor, embora, né, infelizmente, claro, com o tempo acabava se deteriorando, mas ele foi projetado justamente de uma forma específica para que a pessoa conseguisse ficar embaixo e utilizasse esse orelhão. O que nós temos aqui nesse momento é o 54 3383 2181. Tá aqui então um pouquinho da história do orelhão. Para você que não conhecia essa história, e com certeza você que está olhando essa matéria agora deve lembrar, alguns anos atrás, quando você tinha aqui até um orelhão, aí tinha que ficar na fila, porque tinha gente ligando, né? E aí aqueles problemas que tinha no orelhão, tu pegava o orelhão aqui, era muito nojento antigamente, né? Tudo cuspido, cheio de marca, uma coisa horrorosa. Mas tá aqui, pessoal, isso aqui com certeza possibilitou que muita gente se comunicasse com os seus amigos, com os seus parentes, através dessa maquininha que ainda permanece funcionando em plena atividade aqui no nosso município de Espumoso. Tá aqui, ó. Vamos ver se eu consigo dar um zoom, não consegui antes, mas tá aqui, ó. Não use cartão, somente chamadas, provavelmente chamadas aqui sem cartão. Isso, enfim, né? Fica passando as letrinhas aqui em cima. Mas tá aqui, e aquele barulhinho clássico do... Tá aqui, pessoal. Grande abraço a todos, um pouquinho de história, não só do nosso município, mas contando a história dessa peça de extrema importância que muita gente conhece e que muita gente frequentou justamente para conversar com aqueles que gostavam. Grande abraço a todos, Fernando Cooper, do Clique Espumoso.